Oi, meus queridos, satisfação estar falando com vocês, continuando o nosso assunto de termoquímica, assunto super importante para as nossas provas. Olha só, vem comigo e vamos estudar um pouquinho dos chamados calores de reação. A gente viu na aula passada que eu falei sobre o calor ou entalpia de formação. Hoje a gente vai falar de outro tipo de ΔH, outro tipo de calor. O tipo de reação indica o tipo de calor que você tem. Hoje eu vou pegar uma reação de combustão. Daí o nome do calor do ΔH de entalpia de combustão. Ah, Michael, então o nome da reação dá o nome do ΔH. Perfeito, é isso mesmo. Entalpia ou calor de combustão. Facinho, né? E o que é esse calor de combustão? Vamos agora para os detalhes. Um calor ou entalpia de combustão é o ΔH de uma reação de combustão, mas não esquece, tem que ser uma combustão completa, uma combustão total. E de 1 mol do combustível, lembra que essa quantidade é padrão, você vai queimar completamente 1 mol do combustível. E esse combustível tem que estar na condição de 25 graus Celsius e 1 atm, condição padrão. Pegou a manha? Beleza? Então a combustão completa de 1 mol de um combustível qualquer a 25 graus Celsius e 1 atm, a gente chama de calor ou entalpia de combustão. Outra coisa que eu quero lembrar a vocês, toda reação de combustão, sem exceção, ela é sempre exotérmica. Toda combustão libera calor, então ela é sempre exotérmica. Michael, esse ΔH vai ser negativo, né? Vai ser negativo. ΔH de combustão, sempre exotérmica, sempre um ΔH menor que zero. Uma das coisas que é muito cobrado, principalmente no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, é a comparação entre combustíveis. Tipo isso, ele dá aqui dois combustíveis, duas substâncias, metano e butano, dá o ΔH de combustão deles, dá as massas molares e vai perguntar assim, ó, desses dois combustíveis, fazendo uma análise ambiental, quem é mais poluente, quem é menos poluente, quem tem um poder calorífico maior? É isso que ele vai perguntar. E para a gente resolver esse tipo de questão de forma rápida e fácil, a gente tem que lembrar que o Enem, a velocidade de resolução é muito importante, a gente tem que ser rápido e preciso. Para a gente conseguir fazer isso de forma rápida e fácil, você vai fazer o seguinte. Vamos lá, primeiro analisando o chamado poder calorífico. O poder calorífico que ele vai dar lá na questão é a energia que vai ser liberada por grama do combustível. Perceba que aqui eu tenho a energia liberada por mol, 890 kJ por mol do combustível, 2.878 kJ por mol do combustível. O que a gente vai fazer aqui é calcular a energia liberada por grama. E Michael, como é que eu faço para determinar a energia liberada por grama? Assim, ó. Você vai pegar o metano. O metano, que é o CH4, ele libera 890 kJ por mol. Então vou botar aqui, ó, 890 kJ por mol. Só que, gente, ele quer por grama. Como ele quer por grama, não é por mol, eu vou pegar 1 mol de metano e vou transformar em grama. Quanto é que vale 1 mol de metano? 16. Então vou pegar 890 kJ por 16 gramas. E vou fazer a mesma coisa pensando agora no butano. No butano, qual é a energia que ele libera? Ah, ele libera 2.878 kJ. Isso aqui é a energia liberada. Mas tem que botar o menos? Nem precisa, que eu já estou dizendo que está sendo liberado. Você falou, liberou menos, isso é pleonasmo, é redundante, desnecessário. Basta botar 2.878 kJ liberados, já fica subentendido que o ΔH vai ser negativo. Só que essa energia é a energia que vai ser liberado por mol, 2.878 kJ por mol. Ele não quer por 1 mol, a energia, o poder calorífico é por grama. Então vou pegar 1 mol dele, que vale 58, e vou dividir aqui, ó. 2.878 dividido por 58 gramas. Quem tiver o maior valor terá também o maior poder calorífico. Deu para entender isso aqui? Já eu faço essa continha. E se for uma análise ambiental, para saber quem é mais ou menos poluente? Aqui o grande detalhe
vai ser você trabalhar em cima da quantidade de gás carbônico que é liberado, meu querido. Você vai observar quanto de energia é liberado junto com o CO2. Ei, Michael, como é que eu vou saber quanto de metano libera CO2? Vem cá. Olha só esse exemplo. Vamos escrever a reação de combustão do metano. Lembra que é combustão completa. Meu combustível é o metano, vou pegar o meu comburente, que é o oxigênio, O2, está aqui O2. Se a combustão vai ser completa para o metano, vai formar CO2 e água. CO2, gás carbônico e água. Já balanceando, ó, um carbono, um CO2, 4 hidrogênios, 2 H2O. E esse ΔH é um ΔH de combustão, só botando 2O2 aqui para ficar balanceadinho. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que toda vida que você tiver um combustível, um hidrocarboneto, e quer saber quanto de CO2 ele libera, é só olhar quantos carbonos tem. Por exemplo, metano vai liberar quantos mols de CO2? Porque só tem um carbono. Butano libera quantos mols de CO2? 4, porque no butano tem 4 carbonos. Se eu pegasse o octano, 8, ao queimar o octano, ele vai liberar 8 mols de CO2, assim vai. Então, para você determinar a quantidade de energia liberada por mol de CO2, aí você vai fazer o seguinte, análise ambiental. Quanto de energia o metano libera por mol de CO2? Ora, ele libera 890 kJ para cada mol de metano. Né? Mas você concorda que cada mol de metano, ele gera 1 mol de CO2, porque só tem um carbono? Então eu posso já botar aqui, ó, 890 kJ por mol de CO2. Né, Mike? Tá aqui. E se eu quiser encontrar para o butano? Para o butano, pega a energia que vai ser liberada, 2.878 kJ. Mas essa energia é liberada para quantos mols de CO2? Michael, cada mol de butano vai liberar quantos mols de CO2? 4, porque quando queima tem 4 carbonos, 4 mols de CO2. Então vai ficar 2.878 kJ por 4 mols de CO2. E aí você vai pegar esse valor e vai dividir por 4. Quem liberar mais energia por uma mesma quantidade de CO2 é o menos poluente. Pegou a manha? Entendeu isso aqui? Show! Pessoal, já vimos calor de formação, calor de combustão e agora a gente vai ver uma outra maneira de calcular o ΔH, que a gente usa a chamada entalpia de ligação. Segue só, se liga no próximo vídeo. Beijo grande e venham já! Oi, meus queridos! Satisfação estar aqui com vocês. Vindo mais uma vez falar sobre termoquímica em uma parte super cobrada, que é o cálculo do ΔH. Nós já aprendemos a calcular o ΔH das reações por entalpia de formação. E hoje eu vou mostrar como é que a gente calcula usando a chamada entalpia de ligação. Vamos começar lembrando o que é. Bem, Michael, o que é entalpia de ligação? A entalpia de ligação é energia absorvida para quebrar. Você sempre vai quebrar 1 mol de ligações. Não é só uma ligação, não. É 1 mol. 1 mol são 602 sextilhões de ligações. É ligação demais. É 1 mol na fase gasosa. Essa energia absorvida na quebra é sempre chamada de entalpia de ligação ou energia de ligação. Ei, Michael, mas peraí. Para quebrar a ligação, ele absorve energia? Sim. Tomar cuidado, que muitas vezes o pessoal acaba confundindo isso por causa daquela história lá do ATP, que o pessoal da biologia diz assim, quebrou a ligação do ATP, liberou energia. Isso é mentira. Nunca uma ligação ao ser quebrada vai liberar energia. Toda ligação, ao ser quebrada, precisa absorver energia. O que acontece lá no ATP é uma reação, um processo de hidrólise do ATP, e essa reação de hidrólise é exotérmica e libera calor. Libera energia. Mas a quebra de qualquer ligação, seja do ATP ou qualquer outra do mundo, sempre absorve. Entenda como é que funciona. Suponha que isso daqui seja um átomo e aqui um outro átomo. E esses átomos vão fazer ligação. Ligaram. Para você quebrar essa ligação, você tem que dar energia, porque aumenta a energia vibracional entre elas. Quanto mais energia eu dou, maior é a vibração.
Você tem que dar energia até chegar a um ponto que a energia é tão grande, a vibração é tão grande, que eles não conseguem se manter unidos e acabam se separando. Para quebrar, para separar átomos, tem que dar energia. Toda a vida, para quebrar, gasta-se energia. Agora, se para quebrar ele absorve energia, quando ele forma a ligação, ele libera energia. É o contrário. E é meio óbvio. Qual o motivo que os átomos têm, Michael, para quererem se ligar? Os átomos querem fazer ligação para buscar a estabilidade. E quando ele fica mais estável, fazendo uma ligação, acaba liberando energia para ganhar estabilidade. Pegou a manha? Então, ó, só resumindo aqui, ó. Eu vou pegar uma reação qualquer. Peguei aqui hidrogênio e oxigênio dando água, H2O. Quem vem antes da seta são os reagentes. E é aqui nos reagentes que você vai ter o que a gente chama de quebra de ligação. Ó, o hidrogênio ele tem que quebrar a ligação com outro hidrogênio, esse oxigênio tem que quebrar a ligação com esse oxigênio. Essa quebra de ligação que ocorre nos reagentes é sempre um processo endotérmico. Então aqui, ó, certeza, ele absorve calor. Absorve energia. Essa absorção de energia ocorre para quebrar a ligação dos reagentes. Quebra da ligação. Pera aí, Mike, então deixa eu ver se eu entendi. Quando ele for quebrar a ligação, e essas quebras sempre ocorrem nos reagentes, ele tem que absorver energia? Sim, absorve energia. Por isso, sempre a ruptura é endo e ocorre nos reagentes. Mas lá nos produtos, ele vai formar novas ligações. Ó. Essas ligações não existiam, agora passam a existir. Como ele está formando ligação, aqui ele libera energia. A formação de ligações libera energia. Pera aí, Mike, então deixa eu ver se eu entendi. Lá no reagente ele quebra a ligação. Aqui no produto ele forma ligações. Formação de ligações. Na quebra que ocorre lá no reagente, ele absorveu energia. Na formação de ligações aqui nos produtos, ele liberou. Peraí, mas tu tá querendo dizer que essa reação absorve e libera energia? Tô querendo dizer não, eu já disse. Essa reação absorve e libera energia. Mas, Michael, ela é endo ou exo? Aí depende. Depende do tanto que ele absorveu e do tanto que ele liberou. Se absorveu mais do que liberou, é endo. Se liberou mais do que absorveu, é exo. Por exemplo, vamos supor que para quebrar a ligação dos reagentes, ele absorveu 100 de energia, 100. E para formar as ligações dos produtos, ele liberou 120. Gente, se ele absorve 100 e libera 120, quanto é o ΔH? Absorveu 100 e liberou 120, o ΔH vai ser menos 20, porque liberou mais do que absorveu. Entendeu? Não, Mike. Ele absorveu 100 e liberou 70. Absorveu 100 e liberou 70. Como é que eu calculo esse ΔH? Se absorve 100 e libera 70, vai ser 30. Mais 30, porque absorveu mais do que liberou. Pegou a manha? Então, para você calcular o ΔH por entalpia de ligação, o grande lance é encontrar a energia que vai ser absorvida aqui no reagente e subtrair da energia que vai ser liberada lá nos produtos. A energia absorvida para quebrar as ligações dos reagentes e subtrair da energia liberada para formar as ligações dos produtos. Essas entalpias de ligação serão fornecidas para vocês. Tem que saber alguma decorada? Tem não. E aí tomar cuidado, porque tem gente que pensa, aqui a entalpia é zero, né? Que é substância simples. Zero, a entalpia de formação, de ligação não. De ligação não é zero. Pegou a manha? Beleza. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais aqui. Ó. Uma coisa importante para você entender, que vou botar aqui como observação, já a gente calcula, é o seguinte. O comprimento da ligação, ela interfere no valor do ΔH dela, da entalpia de ligação. Michael, qual é a ligação mais fácil de quebrar? É uma ligação longa ou uma ligação curta? Quanto mais curtinha a ligação, mais difícil de quebrar. Por exemplo,
Imagina uma vareta, duas varetas de mesma espessura, uma longa e uma curta. Aí você vai tentar quebrar a longa e a curta. Qual é a mais fácil de quebrar? Vareta longa ou a vareta curta? A longa, porque na longa você consegue tensionar mais fácil e quebrá-la. A curta é mais difícil. Isso acontece nas ligações químicas. Quanto mais curtinha ela for, mais difícil de quebrar, maior a entalpia de ligação. Olha só esse exemplo. Eu peguei aqui, ó, na observação, um exemplozinho para vocês. Nesse exemplo, eu coloquei carbono-carbono simples, carbono-carbono dupla. Se eu lhe perguntar qual é a ligação mais fácil de quebrar, a simples ou a dupla? Muito mais fácil de quebrar a simples. Por quê? Olha a entalpia de ligação dela. É menos energia para quebrar do que a dupla. A dupla é mais difícil. Mas, Mike, eu ouvi falar que a ligação π é mais fácil de quebrar. Sim, pessoal. Mas aqui, ó, você tem uma sigma e uma π. Qual é mais fácil de quebrar? Só uma sigma ou uma sigma mais uma π? Só uma sigma. Então, essa ligação, ela tem um comprimento maior e é mais fácil de quebrar. Ok? Só para lembrar. Ela vai ter um maior comprimento. Ela vai ser mais longa. Maior comprimento. E aqui, ó, a dupla, um menor comprimento. Ela vai ser mais curtinha, mais difícil de quebrar. E aí, eu anotei, para você não esquecer, que quanto maior o comprimento da ligação, mais fácil de quebrar, menor a entalpia de ligação. Pegou a manha? Agora vamos para a parte mais importante da aula, que é o cálculo desse ΔH. A gente vai calcular o ΔH dessa reaçãozinha aqui, ó. É uma das reações mais importantes, que é a reação de síntese da amônia. Já botei balanceado, bonitinho, e eu quero calcular o ΔH dela. Como é que a gente vai calcular? A primeira coisa que ele tem que fornecer é um quadrinho como esse, com as ligações e as suas entalpias. Vamos fazer. Lembra que o ΔH é o saldo do que ele absorve para quebrar essas ligações, menos o que ele libera para formar essas ligações aqui da amônia. Vamos calcular esse saldo. Bem, para quebrar a ligação N-tripla-N, quanto é que ele tem que absorver? Isso aqui vai ser quebrado. O meu ΔH vai ser, portanto, ó, a energia absorvida para quebrar a ligação N-tripla-N, que ele tem que dar, 255,8. Mas eu tenho que saber de qual? Não, tem não. Mas a entalpia da ligação HH. Mas a entalpia de ligação é para 1 mol. Ó, é para 1 mol. Você tem quantos mols aqui, ó? Dá para perceber que são 3 mols? Então vou ter que pegar e vou ter que multiplicar por 3. 3 vezes a entalpia da ligação hidrogênio-hidrogênio, que vai ser quebrada. Que é quanto? 104,2. Isso daqui, ó, é a entalpia para quebrar, a energia absorvida para quebrar esses 3 mols de ligação. Então isso aqui é a energia absorvida para quebrar. Agora eu vou subtrair da energia liberada para formar as ligações dos produtos. Vamos lá, energia liberada. Menos... Quantos mols são formados? Ah, mas são 2. Não, pessoal. Olha quantas ligações NH tem aqui, ó. 1, 2, 3 ligações. Mas não são 2 mols? 2 vezes 3? 6. Daí a importância de você abrir a molécula para enxergar as ligações. Então vai ser menos 6, porque são 2 vezes 3, 6 vezes a entalpia da ligação NH, que é quanto? 93,4. Isso daqui, ó, representa a energia absorvida para quebrar a ligação dos reagentes. Dois reagentes. Pronto, Mike, entendi. Então isso aqui é a energia liberada, ou melhor, absorvida para quebrar essas ligações. Agora eu vou subtrair da energia que vai ser liberada
para formar as ligações dos produtos. Isso daqui representa a energia liberada para formar as ligações dos produtos. Na formação das ligações dos produtos. Michael, eu acho que eu entendi. Agora é só conta, né? Só conta. Quando você fizer essa conta, vai dar esse ΔH menos 22 quilocalorias. Esse seria o ΔH da reação. Agora, muita atenção, pelo amor de Deus. Quando tiver questão de entalpia de ligação, você não vai fazer produto menos reagentes. Porque aqui é a ligação, não é a energia da substância. Então, se você fizer produto menos reagente, está errado. Quando é que eu faço, Michael? Produtos menos reagentes. Você faz lá na entalpia de formação. Na entalpia de formação, você vai fazer produto menos reagentes. Mas quando for ligação, não. Você vai pegar a energia absorvida menos a energia liberada. A energia absorvida para quebrar a ligação dos reagentes, menos a energia liberada para formar as ligações dos produtos. Pegou a manha? Agora eu quero que você treine muito e não esqueça. Levanta a cabeça e vamos pegar a nossa vaga. Beijo bem grande, conta comigo sempre e você sabe, vai dar certo. Tamo junto. Beijão!